Muito bem, João. Então, deixa eu começar aqui. Estão vendo em tela cheia, João? Tá vendo em tela cheia? Tá tudo certo? Posso começar? Pode começar, Marcos. Perfeito. Muito bem. Bom, primeiramente gostaria de agradecer bastante ao João, né, pelo convite, pela oportunidade. É sempre bom, na verdade seria melhor se eu pudesse estar aí fisicamente, né, porque estou com bastante saudade aí de comer as delícias da terra aí do Pará, né, que eu gosto tanto. Mas pelo menos é sempre bom poder participar, colaborar com o departamento e na verdade ter essa oportunidade, né, de falar um pouco a respeito de um resultado, né, de coisas que eu venho estudando nos últimos anos, né. Muito bem, então aqui eu vou falar a respeito de um resultado que envolve a existência de soluções nodais para um problema quase linear elíptico, envolvendo um operador que eu tenho estudado desde 2016, basicamente, que é o operador 1 laplaciano, né? E aqui a gente vai mostrar duas formas de se abordar esse problema, que inicialmente eu fiquei pensando nele por algum tempo, não conseguia resolvê-lo de jeito nenhum. E aí quando eu consegui, eu percebi que na verdade havia duas formas diferentes para se resolver esse problema, tá certo? Bom, então isso aqui é um trabalho em colaboração com o professor Giovanni, que já está aceito, deve sair em breve em uma revista da área, né? Também agradecer à FAPESP e ao CNPq pelo auxílio financeiro parcial, né, para o desenvolvimento do projeto. Bom, o que acontece, né? Eu sei que tem muitas pessoas aqui da área, mas para aqueles que eventualmente não sejam da área, eu vou falar um pouquinho a respeito do método de Néhari aí em pouquíssimos minutos, só para que as pessoas consigam entender um pouco melhor qual que é o espírito da minha fala de hoje, né? Ainda que não ainda que não entenda a parte técnica, que de fato eu vou tentar evitar tanto quanto possível, pelo menos entenda, vai conseguir entender o contexto geral a respeito do problema, né? Bom, o que acontece? Para se estudar, né, quando você vai estudar problemas elípticos desse tipo aqui, né, menos Laplaciano de U igual a uma não linearidade aqui do lado direito, se a gente imaginar que essa f é uma função que satisfaz condições adequadas, como por exemplo aquelas suficientes para que ela seja como se fosse uma potência pura, né, superlinear e subcrítica, a gente pode trabalhar variacionalmente com esse problema, né, no sentido de que as soluções desse problema vão ser pontos críticos desse funcional, e ficou bastante conhecido, né, um método que ficou conhecido como sendo o método de Néhari para se encontrar pontos críticos desse funcional, onde basicamente o que a gente faz é minimizar o funcional energia, né, por exemplo esse daqui, em cima de um subconjunto de H10, que é o espaço de funções natural para se trabalhar com a forma fraca desse problema, mas ao invés de você minimizar o funcional em cima do espaço todo, né, o que de fato não seria possível, até porque em geral, com as condições que a gente pretende, esse funcional ele seria ilimitado inferiormente, o que se faz de fato é minimizar esse funcional em cima de um subconjunto de H10 que não é formado apenas por soluções do problema, mas todas as soluções não triviais do problema estão lá, tá certo? Então é fácil a gente perceber que se U for uma solução desse problema, ou seja, se ele for um ponto crítico desse funcional, ele vai anular todas as derivadas direcionais, em particular aquela na direção dele próprio, tá certo? Então é óbvio que toda solução não trivial pertence a esse conjunto. E aí, para que a gente consiga de fato, né, levar a cabo esse método de Néhari, mostrando que realmente um minimizante, para que de fato a gente consiga encontrar um ponto crítico do funcional por esse método, a gente precisa basicamente de duas coisas, né? Primeiro que o conjunto de Néhari ele seja um vínculo natural do problema, né? No sentido de que se você for capaz de encontrar um minimizante do funcional em cima desse conjunto, então de fato ele é uma solução fraca do problema. E a segunda coisa que a gente precisa mostrar é que se U é uma solução desse problema, então de fato, se é uma solução não trivial, então de fato ele pertence a esse conjunto. Na verdade, isso daqui é para que nós consigamos mostrar que essa solução que a gente encontra, ela não apenas é uma solução, o que é apenas o primeiro item já bastaria para isso, mas que de fato é uma solução que tem a menor energia entre todas as soluções não triviais do problema. Bom, acredito que talvez aí mais do que 70% das pessoas que estão me ouvindo já tenham ouvido falar a respeito dessas coisas aí em disciplinas do mestrado e do doutorado, né? Muito bem. Bom, no que diz respeito ao primeiro item, para que você prove, né, que de fato esse N ele é um vínculo natural do problema, você pode basicamente pelo menos usar duas abordagens, né? Uma usando multiplicadores de Lagrange, o que exige uma certa regularidade, não apenas do funcional, mas também daquela função, mas também da derivada do funcional, tá certo?
E uma outra alternativa é usando o lema da deformação. Bom, isso tudo já é conhecido, já foi muito estudado, aplicado em vários conceitos, né? Ocorre que pensou-se em fazer uma modificação desse argumento. O primeiro trabalho que eu tenho conhecimento que fez isso é aquele trabalho clássico do Castro, Cossio e Neuberger, né? Onde provaram que se você minimizar o funcional em cima de um subconjunto da variedade de Néhari, que a gente costuma chamar de conjunto de Néhari nodal, né? Se você conseguir minimizar o funcional em cima desse conjunto, isso dá origem também a uma solução. E mais do que isso, essa solução, tal como haja vista, se a gente levar em conta a definição do conjunto, ela vai ser naturalmente uma função que muda de sinal, tá certo? E com isso a gente conseguiria uma solução do problema, uma solução nodal. E mais do que isso, pelo fato de que a derivada de u aplicada em u mais e u menos também é zero, então isso no final das contas vai implicar que essa solução que a gente encontra, de fato, ela é uma solução que tem energia mínima entre aquelas que mudam de sinal, tá certo? Muito bem, tudo isso já é conhecido, já foi testado e sacramentado em vários contextos. E aí, é claro que isso aí despertou um certo interesse da minha parte, né, juntamente com alguns colaboradores, de tentar generalizar isso para um problema envolvendo esse operador, que é o operador 1 laplaciano, tá certo? Então, para aqueles que nunca tenham visto esse operador, você perceba que ele pode parecer algo estranho, mas de fato ele corresponde ao operador P laplaciano, que muitos de vocês já viram, quando P é igual a 1, né? Porque aí módulo de gradiente de u elevado a P menos 2, quando P é 1, vai ficar na potência menos 1 e é por isso que ele aparece aqui nesse denominador, ok? Bom, esse tipo de problema, né, falando especificamente a respeito de problemas envolvendo o operador 1 laplaciano, ele já vem sendo estudado já faz desde a década de 90 intensamente, né? Porém por poucos grupos ao redor do mundo. Não tem, pelo que eu tenho conhecimento, tanta gente assim que estude essa classe de problemas, tá certo? Tem contribuições muito importantes de Cavol, de Schurit, François de Menguel, e também tem contribuições extremamente importantes de um grupo de professores lá da Universidade de Valência, na Espanha, né? Professor Mazon, professor Sérgio Segura, Julián Toledo, Salvador Moll, né? E outras pessoas que orbitam dentro daquele grupo, ok? Então, é um resultado, é uma classe de problemas bastante importante. E isso é claro que existem outras pessoas que também deram uma contribuição muito importante, como por exemplo o Chang, né? Que estudou aquela teoria de funcionais lipschitzianos, né? Enfim, e algumas outras pessoas, né? Então, o que acontece? Eu comecei a estudar essa classe de problemas aqui em 2016, até por sugestão do professor Olímpio, a quem eu agradeço muito. E aí, enquanto o professor Giovanni Figueiredo, né, que, enfim, teve por tantos anos aí na Federal do Pará, todos vocês conhecem, enquanto ele teve por um ano aqui em Prudente como professor visitante, a gente desenvolveu um projeto de pesquisa, trabalhou praticamente, quase que exclusivamente com essa classe de problemas, né? E aí a gente conseguiu, eu diria que ter assim um avanço muito importante no que diz respeito ao estudo variacional desse tipo de problema, o que era algo que não vinha sendo feito de maneira extensiva, né, por esses grupos que eu acabei de falar para vocês. Então, em particular, nesse trabalho 3 aqui, que é um trabalho que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, publicado em 2018, a gente conseguiu generalizar um método de Néhari para esse problema, ou seja, a gente conseguiu encontrar um funcional energia associado a esse problema, o que de fato já havia sido feito anteriormente, mas a gente conseguiu provar que, a despeito da pouca regularidade que esse funcional tem, a gente conseguiu definir um subconjunto do espaço de funções adequado para se trabalhar com esse tipo de problema, que de fato é o espaço das funções de variação limitada, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouco a respeito disso. E a gente conseguiu provar que, se nós formos capazes de minimizar esse funcional em cima desse conjunto, que é um análogo do conjunto de Néhari, a gente consegue sim uma solução não trivial desse problema aqui, claro que quando f satisfaz condições adequadas. Tudo bem? Bom, então isso foi feito nesse trabalho de 2018, né, que eu acabei de citar para vocês. Inclusive o funcional energia associado àquele problema é esse daqui, tá certo? Então antes de prosseguir eu só queria falar um pouquinho a respeito desse funcional energia. Bom, antes de mais nada, pessoal, as funções que pertencem a BV, elas são funções um pouco estranhas porque elas têm menos regularidade do que as funções em espaços de Sobolev usuais com os quais a gente está acostumado a lidar. Então, se uma função está em BV, o que você sabe é que ela está em L1 e todas as derivadas distribucionais de primeira ordem dessa função, elas não são necessariamente geradas por funções de L1, né, como ocorre com as funções de W1, mas sim geradas por medidas de Radon.
tá certo? Então é fácil a gente ver que o BV ele é um espaço estritamente maior do que o W1, mas que, porém, ele contém funções que não estão em W1, como, por exemplo, se você pensa no RN, pensa num domínio, pega uma bola aberta dentro desse domínio e olha para a função característica dessa bola aberta, tá certo? Você vai estar olhando para uma função que pertence a BV, porque a variação total essa medida, né, que é justamente a derivada distribucional de primeira ordem dessa função, vai ser basicamente uma medida concentrada na fronteira dessa esfera, dessa bola, tá certo? E de fato a variação total dessa medida vai ser justamente igual ao perímetro dessa bola, tudo bem? Então isso daí é um exemplo de uma função que vai estar em BV, que por outro lado não está em W1 porque ela tem uma descontinuidade de primeira espécie, tá certo? Então isso dá origem a uma distribuição que não é gerada por uma função de L1, tá certo? Então, aqui o que a gente encontra na cabeça do funcional, que é aquilo que faz a vez, né, de meio, de integral, de módulo, de gradiente de U ao quadrado, digamos assim, se a gente estivesse trabalhando com um problema com o Laplaciano, o que nós temos aqui, na verdade, é uma norma de U dentro do espaço BV, porém na potência 1, tá certo? Isso faz com que esse funcional ele deixe de ser diferenciável, mas ele, de fato, possa ser escrito como sendo a diferença entre um que é Lipschitziano com um que de fato é de classe C1, porque esse funcional aqui, se a f satisfaz condições adequadas, ele continua sendo de classe C1, ok? E aí o que nós fizemos naquele trabalho de 2018 foi provar que, embora esse funcional não seja de classe C1, essas derivadas direcionais elas existem, elas estão bem definidas, tá certo? E de fato, você definindo esse conjunto, nós conseguimos provar que um minimizante desse funcional em cima desse conjunto corresponde a uma solução ground state daquele problema, ou seja, uma solução de energia mínima. Okay? É claro que esse conceito de solução ele também precisa ser adequado ao problema em questão, porque haja vista a pouquíssima regularidade que nós temos das funções que nós vamos encontrar, quando eu estou falando de solução, eu não estou falando de solução fraca, tá certo? Eu estou falando de solução em um outro sentido, que envolve aí os subdiferenciais desse funcional aqui, porque embora ele não seja de classe C1, a gente pode definir, ou que a gente pode enxergar o gradiente generalizado desse funcional, ok? Enfim, é basicamente assim, eu precisaria de um mini curso para falar de tudo que eu gostaria, né? Então, talvez fique um pouco obscuro algumas coisas que eu falo, né? Infelizmente, eu não vou conseguir fazer diferente pelo pouco tempo que eu vou ter, tudo bem? Muito bem, então isso daqui havia sido feito em 2018, num trabalho que a gente lutou para conseguir publicar, mas conseguimos publicar. E aí é óbvio que quando nós fizemos isso, a primeira coisa que surgiu na nossa cabeça foi, se não seria possível a gente generalizar esse resultado para quando a gente trabalha com a variedade Néhari nodal, tá certo? E aí, haja vista que esse conjunto aqui, essa função que define esse conjunto, ela não é uma função de classe C1, usar o método dos multiplicadores de Lagrange não era uma opção para a gente, para conseguir provar que um minimizante do funcional nesse problema de fato era uma solução. Então o que a gente teve que fazer foi lançar mão de uns argumentos, né? Até me desculpe que eu esqueci de incluir a referência, mas é um trabalho do Bart, Vett e Willi, né? Onde eles provam que quando você trabalha com soluções nodais, se você encontrar um minimizante do funcional em cima desse conjunto, de fato, de um conjunto análogo a esse, porém, usando a variedade Néhari nodal, você tem uma solução do problema. Então, nós pensamos logo em tentar generalizar esse resultado para trabalhar com o conjunto de Néhari nodal associado a esse problema com o Laplaciano, ok? Então, essa questão surgiu ainda em 2018 e, entretanto, ela é extremamente complicada, ela se mostrou extremamente complicada de se resolver. E por que isso acontece? Porque, como eu falei para vocês, o funcional energia associado ao problema, que digamos que pode ser, que é esse daqui, ele não é um funcional de classe C1. Então, existem critérios muito estritos para que você consiga calcular a derivada desse funcional em uma função aplicado em uma certa direção V que pertence a BV, ok? Isso só pode ser feito quando a função que está dentro do funcional e a direção sob a qual você está calculando a derivada, elas têm que ter uma condição de compatibilidade que, em geral, não é tão simples de você verificar, tá certo? Então, em particular, quando a gente considerava a parte positiva ou a parte negativa dessa função para poder ver se isso daqui estava bem definido, para que a gente tenha alguma chance de definir um conjunto que se pareça com esse, a gente precisava verificar essas condições de compatibilidade e a gente não conseguia. A gente conseguia quando a função U ela era, por exemplo, de classe C infinito,
mas quando a função U estava em BV, a gente não conseguia verificar isso, ok? Pois bem, isso ficou na nossa cabeça por um tempo, eu já lembrei, já esqueci desse problema por uma série de vezes, até que no ano passado, numa visita ao professor Giovanni na Universidade de Brasília, sentado lá discutindo problemas para estudar, a gente teve uma ideia de tentar provar que de fato essa condição de compatibilidade ela era possível de ser obtida, e isso dependia de você conseguir escrever a derivada distribucional de U em função da parte singular, em função da derivada distribucional de U mais e de U menos, tá certo? Só que mais do que conseguir escrever, né, uma em função das outras duas, a gente queria ter uma relação mais estrita entre esses três objetos. Derivada distribucional de U, derivada distribucional de U mais, derivada distribucional de U menos, tudo bem? Então aí a gente percebeu que deu um estalo, eu consegui fazer umas contas, o professor Giovanni concordou, e aí a gente conseguiu de fato dar o pulo do gato, e daqui a pouco eu vou falar a respeito disso, tá? Então, basicamente o que eu vou mostrar para vocês aqui nesse trabalho nós vamos trabalhar com dois problemas envolvendo o espaço BV, tá certo? Envolvendo o operador 1 laplaciano. A gente vai obter solução nodal para ambos, só que a gente vai mostrar duas formas de se fazer isso, ok? Primeiramente, a gente vai usar um método baseado na minimização do funcional energia associado a esse problema que está definido no RN, em cima do conjunto de Néhari nodal associado ao problema, que eu vou mostrar daqui a pouco, tá certo? Então aqui perceba que nós temos, isso aqui é como se fosse uma generalização do problema menos laplaciano de U mais U igual a uma potência superlinear e subcrítica de U, certo? No RN. Aqui a gente substituiu pelo operador 1 laplaciano, a gente substituiu por U dividido pelo módulo de U, o que também ocorre quando você está trabalhando com o operador P laplaciano, né? O que está do lado esquerdo produz uma norma, e aqui nós temos uma função que eu não vou explorar essas condições, mas podem pensar que são condições que, por exemplo, uma potência superlinear e subcrítica, porém com respeito ao expoente crítico do BV, que é o N dividido por N menos 1, ela satisfaz, tá? Então vocês podem pensar que essa F é do jeito que eu estou falando para vocês. Muito bem, e o resultado principal que a gente prova sob as condições em cima da F, existe uma função IBV que é uma solução de energia mínima, é uma solução nodal do problema que tem a menor energia entre todas aquelas que mudam de sinal, ok? E quando eu estou falando de solução, do que eu estou falando? Especificamente eu estou falando de uma função que pertença ao espaço BV, que mude de sinal, para a qual exista um campo vetorial em L infinito que tenha norma menor ou igual do que 1, de tal forma que também existe uma função em L infinito que também tem a norma L infinito menor ou igual do que 1, onde esses objetos satisfazem essas três condições. Eu vou falar um pouquinho a respeito de cada uma delas para que vocês enxerguem a conexão dessas três equações com o problema que de fato a gente está resolvendo, tudo bem? O que acontece? Quando a gente olha dentro desse divergente aqui, já tem um primeiro problema que quando você pega uma função de BV, o gradiente de U, a derivada distribucional, a derivada de U não é necessariamente uma função de L1, uma função vetorial de L1, tá? Então isso aqui é nada mais do que uma medida de Radon vetorial, digamos assim. Então esse quociente aqui ele não está bem definido, porque eu estou fazendo o quociente de uma medida de Radon vetorial pela variação total de uma medida. Então isso daqui não está bem definido. Ainda que eu conseguisse provar por algum motivo que essa função está em W1, o que não é algo fácil, nem esperado de ser verdadeiro, ainda assim, perceba que em pontos em vizinhanças de ponto onde a função seja constante, você vai ter problema porque esse quociente aqui vai estar indefinido, porque esse gradiente aqui, o módulo do gradiente seria zero nessa vizinhança. Então, não é apenas um problema de falta de regularidade da função, é de fato um problema que a menos que você consiga provar que essa função de W1 que eventualmente você tem encontrado, ela não se anula localmente em nenhum ponto, tá certo? Desculpa, ela não é localmente constante, então, a menos que você consiga fazer isso, essa equação não está bem definida, tá certo? Então, o que a gente faz? O que se faz na falta desse campo vetorial, entre aspas, que satisfaça essa equação, o que a gente prova é que existe um objeto Z que vai fazer o papel dele, tá certo? E por que esse Z vai fazer o papel dele? Porque esse produto aqui, que a gente vai falar um pouco daqui a pouco, ele satisfaz essa igualdade. Perceba uma coisa, se por um acaso o Z fosse o campo gradiente de U0 dividido pelo módulo do gradiente de U0, aqui fosse o gradiente de U0 e aqui também,
E se esse produto aqui fosse um produto escalar do Rn, que a gente está acostumado, quando você fizesse esse produto ia dar justamente o que está do lado direito. Entretanto, como a função que nós encontramos é uma função de BV, esses objetos aqui eles não estão definidos como sendo um produto de campos vetoriais do Rn, porque o que está do lado direito não é necessariamente um campo vetorial do Rn. Isso daqui é uma medida de radon vetorial. Então o que se faz é de fato definir quem que é esse produto em um ambiente adequado, quem faz isso é a teoria de Ancelotti, e o que a gente consegue provar é que esse produto que generaliza esse produto escalar que eu estava falando agora, né? Ele, de fato, é uma medida de radon, tá certo? E como medida de radon, ele é igual a essa medida de radon que está do lado direito. Então, digamos que essa igualdade ele nos dá uma forma generalizada de enxergar que, de fato, o Z ele pode ser enxergado como sendo dU0 dividido pela variação total de dU0, tá certo? Que é justamente o que a gente gostaria, porque o Z é quem está fazendo o papel desse campo vetorial aqui. Beleza? Muito bem. Então, é claro, aí também a gente tem um outro problema, que é o seguinte, aqui nessa equação a gente tem esse quociente que ele não está bem definido quando a U se anula, tá certo? Então, para a gente não ficar pisando em ovos, o que a gente faz é mostrar a existência de uma função em L infinito que faz o papel de U dividido pelo módulo de U0 dividido pelo módulo de U0. E o que nos fala que ela faz esse papel é essa igualdade aqui. Tudo bem? Então, o que nós buscamos, pessoal, é uma solução nesse sentido. A gente pode pensar da seguinte forma, né? Da mesma forma que quando você pega uma solução de um problema envolvendo um operador que tenha pouca regularidade, você consiga uma solução fraca, mas você não consegue mostrar que aquela solução é uma solução clássica, aqui da mesma forma, a gente tem um conceito de solução, né, que já foi, essa de fato foi uma das grandes contribuições do grupo do professor Mazon, no começo dos anos 2000, né, onde ele mostrou que de fato a solução que você encontrava no sentido de subdiferenciais, que era uma solução, digamos assim, que ela dava menos informação a respeito do problema, de fato ela é uma solução nesse sentido. E podemos dizer que a solução nesse sentido ela deixa muito mais claro a relação que ela tem com o problema do que a solução que se encontrava até antes dessa contribuição do professor Mazon. Então a gente pode pensar da seguinte forma, olha, quando se trabalha com problemas envolvendo o problema 1 laplaciano, esse é o conceito de solução adequado, tá certo? Que a gente costuma trabalhar. Então é atrás disso daqui que a gente está correndo, tá? Muito bem, então, o que acontece, né? Esse foi o primeiro problema que a gente estudou nesse trabalho e depois também o segundo problema que a gente estudou no trabalho foi o seguinte, bom, o pessoal do grupo do professor Mazon, né, o professor Sérgio Segura, o professor Salvador Moll, o professor Julián Toledo e outras pessoas, eles desenvolveram uma técnica um pouco diferente, tal como também tem contribuições da professora Françoise Demenguel, né, nesse sentido, muito importantes, pioneiras até. Eles trabalham muito estudando problemas envolvendo o operador 1 laplaciano, fazendo o seguinte, bom, o 1 laplaciano é como se fosse o P laplaciano com P igual a 1. Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar resolver um problema associado com o P laplaciano, depois você obtém uma solução para cada P, depois você faz o P tender a 1 e torce para que você consiga cotas adequadas para que essa sequência, né, essa família de soluções dos problemas com o P laplaciano de fato convirja para uma função que a gente consiga provar que é a solução do problema envolvendo um laplaciano, tá? Isso aí é uma corrente de trabalhos, né, que começou lá no começo dos anos 2000, talvez até um pouco antes, e aí eu consegui me inteirar a respeito dessa técnica por via desse trabalho aqui do professor Sérgio Segura, né, e do Alex Molino, onde eles estudam um problema muito simples, digamos assim. O problema é assim, menos um laplaciano de U igual a uma potência superlinear e subcrítica de U, tá certo? E aí eles aplicaram isso daí, conseguiram contornar uma série de dificuldades que se havia desde então, e aí resolveram o problema, né? E aí a gente, quando estava pensando a respeito do problema com a solução de encontrar soluções nodais, a gente pensou o seguinte, bom, será que a gente não conseguiria, né, para estudar um problema envolvendo o operador 1 laplaciano, olhar para os problemas envolvendo o P laplaciano, conseguir uma solução nodal para ele, e depois passar o limite quando o P tender a 1, a gente viu que de fato tudo funciona muito bem. Existem dificuldades reais na hora de fazer isso, por quê? Porque nesse trabalho aqui, haja vista que as soluções que o professor Sérgio Segura e Alex Molino obtêm são soluções com sinal que vêm do teorema do passo da montanha, um passo crucial para você conseguir passar o limite
é provar que essa sequência, né, digamos, de soluções UP associadas ao problema com P laplaciano, elas são limitadas em BV, uniformemente em P, tá certo? E quando se faz isso, eles usam de maneira crucial a caracterização variacional dessas soluções que vem lá do passo da montanha. E agora, quando a gente está estudando soluções nodais, a gente sabe que quando a gente considerar o problema com P laplaciano, a gente pode considerar a variedade de Néhari nodal associado a esses problemas, sacar uma solução, só que essa solução vai perder aquela caracterização variacional do passo da montanha. E aí, para a gente provar que essa sequência de fato é limitada, isso oferece uma dificuldade real, ok? Então essa que foi a maior contribuição na segunda parte do nosso trabalho, que é quando a gente de fato prova que, quando a gente está estudando esse problema aqui, tá certo? A gente pode encontrar uma solução nodal desse problema usando essa abordagem que eu acabei de falar, mesmo que essas soluções elas não tenham aquela caracterização do passo da montanha. Tudo bem? Então, muito bem. Basicamente, esses são os dois resultados do nosso trabalho. Aquele primeiro resultado que eu já falei, que era uma equação no RN, e agora um resultado de existência de solução nodal para aquele problema 2 que eu acabei de mostrar para vocês. E uma solução ela é encarada no sentido de que a gente vai encontrar uma função em BV, tá certo? Para a qual exista um campo vetorial em L infinito com norma menor ou igual do que 1, ok? De tal forma que quando eu coloco o campo vetorial no lugar de du dividido pelo módulo de du, ele vai verificar a equação. Isso daqui não está correto, tá? Isso daqui é no sentido das distribuições. Eu sei que essa igualdade aqui entre essas medidas de Radon, ela é verdadeira no sentido de, e isso fala para mim que de fato Z é um campo que faz o papel de du0 dividido pelo módulo de du0, tá certo? E, além disso, também a condição de fronteira de Dirichlet também é satisfeita. E aí, nesse sentido, eu ainda precisaria de uns 15 minutos para falar a respeito disso. O que eu posso afirmar para vocês, pessoal, é que essa condição esquisita aqui é basicamente o máximo que a literatura consegue chegar, é o que mais se aproxima da condição de fronteira. Se você tem uma solução daquele problema no sentido usual, ela satisfaz essa condição. Mas é claro que essa condição é muito mais fraca do que o zero se anular na fronteira. Tá certo? Quase sempre. Mas basicamente é o que se consegue até onde eu tenho conhecimento, né? Muito bem, então vamos começar falando a respeito do primeiro problema, né? Prometo aí não exceder o tempo que eu tenho. Eu vou falar a respeito da existência de solução daquele problema no RN usando minimização em cima da variedade de Néhari nodal. Muito bem, então o problema que nós temos é menos um laplaciano de U mais U dividido pelo módulo de U igual a uma potência subcrítica e superlinear de U. Vamos pensar assim, tá? Bom, o espaço ambiente onde a gente vai trabalhar é o espaço BV. E aí eu precisaria de um tempo para falar por que de fato o BV, ele que é o espaço ambiente e não o W1, por exemplo, tá? O que ocorre? O espaço BV ele é um espaço de Banach, quando munido dessa norma aqui, que basicamente é uma generalização da norma em W1, tá certo? Ele tem todas as imersões boas em cima de espaços de Lebesgue, são as mesmas do espaço W1 do RN. Se a gente estivesse trabalhando, por exemplo, com BV-RAD, em um trabalho que a gente provou com o professor Giovanni, né, que saiu em 2018, a gente estudou inclusive as imersões compactas de BV-RAD nos espaços de Lebesgue, né, em LP para todo P entre 1 e 1 estrela, ok? Fazendo aí uma versão do lema radial de Strauss para o BV, também isso daí já é conhecido. E aí, uma coisa que é essencial para a gente conseguir levar a cabo, digamos assim, o método de Néhari nodal para esse problema é a gente descobrir qual é a relação entre a derivada distribucional de U+, derivada distribucional de U- e a derivada distribucional de U, tá certo? Bom, pelo fato de que U é igual a U+, mais U-, usando uma desigualdade triangular e usando, por outro lado, o fato de que BV é um reticulado, tá certo? A gente consegue provar que sim, a derivada de U é igual à derivada de U+, mais a derivada de U-, ok? Isso daí já é conhecido. Agora tem uma coisa, a gente precisava de um pouco mais. A gente precisava provar que, de fato, para todo boreliano de ômega, a variação total de U em cima desse boreliano é a soma da variação total de U+, com a variação total de U-, respectivamente, em cima desse boreliano F. Isso era estritamente necessário para que a gente conseguisse calcular filinha de U aplicada em U+, e também filinha de U aplicada em U-, onde o φ é aquele funcional energia associado ao problema que daqui a pouco eu vou mostrar.
Ok? Então isso daqui é um lema técnico que basicamente foi a dificuldade técnica que emperrou o progresso desse problema por tanto tempo e foi o que a gente conseguiu fazer presencialmente numa visita ao professor Giovanni lá na UNB. Então o que a gente faz? A gente conseguimos provar que esse resultado aqui era verdadeiro e para isso a gente precisou lançar a mão de um objeto que de fato eu tenho pouca experiência com ele, né, que o pessoal usa muito quando estuda a teoria geométrica da medida, que é a fórmula de coárea, tá certo? Então a fórmula de coárea para o BV, que já é conhecida desde muito tempo, ela nos dá uma relação entre a variação total de du em cima de um boreliano com a integral da variação total em cima desse boreliano de funções características dos conjuntos de nível da função. Basicamente, essa fórmula é aquela que nos permite transferir as propriedades que os conjuntos com perímetro finito têm, funções características de conjunto de perímetro finito têm, para o BV, tá certo? É como se fosse aquela fórmula quando você está estudando teoria da medida, que permite você passar de funções simples para funções mensuráveis. É como se fosse isso, é o que faz o papel daquilo. É uma fórmula de transferência de propriedades. Tudo bem? Então, a gente, usando, né, essa fórmula de coárea, que é essa daqui que eu estou mostrando, a gente consegue provar que o que está do lado esquerdo é igual ao que está do lado direito. E por quê? Porque a gente percebeu o seguinte, olha, se a gente denotar por ET mais e menos os conjuntos de nível, tá certo? Das funções u mais e u menos, né, associado a um certo real t, a gente percebe o seguinte, a fórmula de coárea fala para mim que essa primeira igualdade é verdadeira, só que pelo fato de que você está trabalhando, quando você se restringe, essa integral pode ser feita de menos infinito até zero e depois de zero até mais infinito, e aí quando você olha para os conjuntos de nível de u mais e de u menos, você percebe que esses conjuntos eles vão ser vazio, tá certo? Para certos valores de t. Quando você considera t positivo e t negativo para o mais e para o menos. Então, de fato, esse objeto que está aqui ele coincide com esse objeto que está aqui coincide com esse, tá certo? E aí, usando novamente a fórmula de coárea, nessa integral a gente obtém essa daqui, e nessa integral a gente obtém isso, que era justamente o que a gente queria, tá? Então, isso daqui, pessoal, era uma dificuldade técnica que foi o que viabilizou a gente fazer tudo o que precisava, tá certo? Não vou ficar entrando em detalhes aqui. Então, isso em particular também implica que a norma de U se escreve como sendo norma de U mais norma de U menos. Tá? Isso é essencial quando você aplica o método de Néhard e Nodal, porque você precisa, de certa forma, decompor o funcional φ aplicado em U em termos de φ aplicado em U mais e φ aplicado em U menos. Ok? Então, como a cabeça do funcional é a norma na potência 1, é importante que nós consigamos fazer essa decomposição em termos de U mais e de U menos. Tudo bem? Muito bem, então, superado esse lema técnico, a gente começa de fato a dar a abordagem variacional para o problema. Como é que ela é feita? Bom, o nosso funcional, conforme eu já adiantei para vocês, ele é escrito como sendo, ele está definido em BV do Rn, e ele é definido como sendo a norma na potência 1 menos a integral da primitiva da não linearidade, tal como a gente está acostumado. Tudo bem? Bom, esse funcional, ele é um funcional de classe... Essa parte do funcional é de classe C1. A cabeça do funcional, ele não é de classe C1, mas ele é um funcional lipschitziano. Então a gente pode aplicar, vocês me desculpem que eu esqueci de colocar, por algum motivo não compilou as referências aqui, eu compilei 2, 3 vezes, mas ficou esses pontos de interrogação, me desculpem. A gente consegue aplicar, existe toda uma, embora esse funcional não seja de classe C1, existe toda uma análise não linear que é feita para funcionais com essa regularidade, que foi feita por Chang, um trabalho muito famoso dele, né, que faz basicamente tudo que tem para ser feito. Teorema do passo da montanha, lema da deformação e tudo mais, baseado na teoria dos subdiferenciais de Clarke, tá certo? Então o que a gente pode, segundo essa teoria, o que faz o papel de um ponto crítico desse funcional é uma função U em BV que seja ponto crítico no sentido de que o elemento neutro do dual de BV, que é onde mora o subdiferencial desse funcional, ele pertence ao subgradiente de φ aplicado em U. E para quem não conhece, isso daqui é algo que generaliza a derivada de φ em U, tá certo? Ocorre o seguinte, que como esse funcional ele se escreve como sendo a diferença entre um que é lipschitziano e outro que é de classe C1, então nós falarmos isso é equivalente a você falar que a derivada de f aplicada em U, tá certo? Pertence ao subgradiente da primeira parte do funcional. E a primeira parte do funcional, por ser uma norma na potência 1, ele é um funcional convexo,
e por esse motivo existe uma caracterização muito mais amigável do subdiferencial desse funcional aqui, que em geral, e essa caracterização nos permite falar que essa proposição, digamos assim, ela é equivalente a essa desigualdade variacional aqui, tá certo? Então, uma solução para a gente é o quê? É uma função que satisfaça essa desigualdade variacional. Aí você pode falar, poxa, mas pera lá, no enunciado do teorema você tinha um sentido de solução que era diferente desse. Uma solução lá para vocês era o quê? Era uma função para a qual existe um campo vetorial z com norma L infinito menor ou igual do que 1 e uma função gama lá que satisfazia 3 propriedades. De fato, eu afirmo para vocês que, usando um pouco de análise convexa, é possível provar que uma função naquele sentido, ela satisfaz isso daqui, e uma função que satisfaça essa desigualdade variacional também é uma solução naquele sentido, ok? Então a gente vai encontrar aquela solução por meio de resolver essa desigualdade variacional. Então é isso daqui que a gente precisa resolver, ok? Encontrar uma função U que satisfaça essa desigualdade variacional para todo V, tudo bem? Muito bem. Bom, aí agora a gente entra no mérito do método, que a gente está querendo aplicar um método baseado no método de Néhari, e para isso a gente precisa calcular as derivadas de φ em U, pelo menos em algumas direções, ok? O que acontece? Tem um trabalho do professor Anzelotti, onde ele estuda a equação de Euler-Lagrange associados a problemas envolvendo operadores tal como um laplaciano, e lá ele percebe que o funcional, embora ele não seja de classe C1, existem algumas derivadas distribucionais. Existem algumas derivadas direcionais para esse funcional, ok? Bom, quando a gente olha para o funcional, a segunda parte não vai me oferecer nenhum tipo de dificuldade para se calcular a derivada, porque é de classe C1, e a dificuldade de fato está aqui na primeira. Então o que a gente vai ver é como que é a derivada dessa primeira parte aqui, tá? Nesse trabalho do professor Anzelotti, ele prova o seguinte, olha, se você pega a função U e uma função V que pertence a BV, desde que uma certa condição de compatibilidade seja satisfeita, você consegue calcular a derivada direcional de I em U na direção de V, e essa derivada é igual a esse objeto aqui. Perceba que nesse objeto, que é muito estranho, né? Essa parte aqui, que é quando você deriva a variação total de du, aqui nós temos a parte absolutamente contínua da derivada distribucional de U, porque assim, essa derivada distribucional, por ser uma medida de Radon, você pode usar o teorema de Radon-Nikodym para decompor essa medida em termos de uma parte absolutamente contínua e de uma parte singular com respeito à medida de Lebesgue do Rn. Quando você faz isso, quando você deriva a parte absolutamente contínua, digamos assim, vai dar isso daqui. Quando você deriva a parte singular, vai dar isso daqui, tá? E a condição de compatibilidade é para que de fato não apareça nenhum outro termo que, quando você calcular a derivada direcional à direita e à esquerda, você fique com algo pendurado que não coincide, tá? Então essa condição de compatibilidade é qual, pessoal? É assim, olha. Você consegue calcular essa derivada desde que U e V satisfaçam a seguinte condição. A parte absolutamente contínua de U, da derivada de U, tem que desaparecer. Desculpa, na verdade é assim. A parte absolutamente contínua da derivada de V precisa se anular quase sempre no conjunto dos x aonde essa função aqui se anula, tá certo? E a parte singular da derivada de V precisa ser uma medida absolutamente contínua com respeito à parte singular da derivada de U, tá? E aí depois também ainda tem essa outra condição que é por conta de você ter aquele termo envolvendo a integral do módulo de U, tá certo? Em cima do Rn, que eu não vou nem falar a respeito disso. Muito bem, o que ocorre é o seguinte, aquele resultado aquele lema técnico que eu mostrei para vocês agora há pouco, ele nos permite mostrar que essas derivadas distribucionais podem ser calculadas quando você tem aqui o mais e o menos, ou seja, o mais e o menos satisfazem essa condição de compatibilidade, tá certo? Então, por quê? Porque basicamente aquela fórmula nos permite mostrar que essa medida ela é absolutamente contínua com respeito a essa daqui. Tudo bem, pessoal? Então, no final das contas, a gente consegue calcular aquelas derivadas lá. Muito bem. Bom, então aqui nós temos... a gente já consegue definir, então, o conjunto de Néhari nodal que eu vou definir daqui a pouco. Temos um outro problema. Qual que é o problema? Você está no espaço Rn, você tem perda de compacidade. De fato, temos. Pois bem, essa perda de compacidade, conforme eu já adiantei, ela é transpassada usando um resultado de imersões compactas do Beverrad em cima de espaços de Lebesgue que eu fiz junto com o professor Giovanni num trabalho de 2018. Tá? Então, não vou entrar no mérito da falta de compacidade.
Muito bem. Bom, a gente está querendo usar o conjunto de Néhari nodal para conseguir resolver o problema. Então, antes de mais nada, o que a gente precisa é definir o conjunto de Néhari usual. O conjunto de Néhari usual associado ao problema é esse daqui, a motivação vocês já conhecem, tá certo? E aí o que a gente faz é o seguinte, haja vista que essas derivadas agora eu tenho certeza que elas estão bem definidas, a gente consegue pelo menos definir esse conjunto. Se ele vai me ajudar ou não para resolver o problema, são outros 500, mas que eu consigo definir esse conjunto, nós conseguimos, ok? Então perceba, pessoal, que tal como definido e usando aquela fórmula para a derivada, né, da parte da cabeça do funcional, que é a norma, esse conjunto ele se escreve dessa forma aqui. A gente está falando das funções u em BV-rad, que tem a parte positiva e a parte negativa não trivial, tá certo? Não triviais, e a norma de 1 mais e de 1 menos, quer dizer, a norma de 1 mais é igual à integral de f de 1 mais aplicada em 1 mais, e quando for com 1 menos é o análogo, tudo bem? Esse daqui que é o conjunto que é o candidato a ser um conjunto bom, sobre o qual, se a gente conseguir minimizar o funcional, a gente prova a existência de solução. Bom, o que a gente precisa fazer agora? Provar que, de fato, se nós conseguimos, se a gente encontrar um ponto de mínimo do funcional em cima desse conjunto, esse ponto é uma solução do problema naquele sentido que eu mostrei. Tudo bem? Muito bem, então o que a gente faz, né? Esse resultado é justamente o que prova isso, olha. Se U está em BV-rad e ele... Ah, não, perdão. Na verdade, antes de mais nada, a gente prova que esse ambiente, esse conjunto N mais menos, ele é um conjunto que todas as soluções não triviais, todas as soluções nodais, elas estão ali dentro, tá certo? Então a gente consegue provar, não é tão difícil fazer as contas, que se você tem uma solução do problema, e isso daqui fala para mim que ele é uma solução do problema, uma solução nodal, então essa função está em N mais menos, ok? Ou seja, perceba aqui, se nós formos capazes de mostrar que, se você conseguir minimizar o funcional dentro desse conjunto, então você tem uma solução nodal, então essa solução que eventualmente você obtenha, ela vai ser uma solução de energia mínima entre todas aquelas que mudam de sinal. Por quê? Porque todas as que mudam de sinal estão lá dentro. E esse lema 3.2 nos fala isso, ok? Muito bem. Então agora, pessoal, caminhando no sentido de mostrar que realmente, se você conseguir minimizar o funcional lá dentro desse conjunto N mais menos, então você tem uma solução, antes disso você precisa provar umas propriedades geométricas a respeito desse conjunto, que basicamente são as mesmas que você tem para o conjunto de Néhari nodal usual aí associado ao problema com o Laplaciano, que é aquela coisa, né? Se você pega uma função que troca de sinal, então você consegue projetar a parte positiva e a parte negativa, claro que usando constantes que podem ser diferentes, de maneira que essa soma aqui, quando você considera essa soma, você obtém um elemento de N mais menos, tá? E aí, se você tiver uma função que já está em N mais menos, essas constantes que você tem que multiplicar para que você caia ali dentro, obviamente vai ser 1, tá? E basicamente, esse ponto aí, né, digamos que essa constante vezes 1 mais, mas essa constante de 1 menos, que pega U e leva na variedade de Néhari nodal, ele é o mínimo, ele é o máximo do funcional, quando calculado entre todas as combinações que você pode considerar dessas funções aí, tá? Multiplicando ponderadamente a parte positiva e a parte negativa por números positivos, tudo bem? Enfim, isso daqui já é conhecido, a prova nesse nosso caso foi análoga, tá? E aí, pessoal, a gente prova finalmente que, nesse lema 3.4, que se você tem um minimizante do funcional em cima da variedade do conjunto de Néhari nodal, então você tem um ponto crítico do funcional φ, tá certo? Vou esboçar aqui em 30 segundos como é que se faz a prova. Basicamente nós seguimos os mesmos passos de Barth, Wet e Wheeler, tá certo? Só que a gente precisou adaptar tudo isso para a pouca regularidade que o nosso funcional tem, tudo bem? Então não vou ficar detalhando aqui, isso daqui é algo técnico, né? Não vou ficar detalhando. Mas o que eu posso adiantar para vocês é que essa é a única alternativa que nos resta, porque a gente não consegue usar o multiplicadores de Lagrange, tá? Mesmo você tendo uma versão do teorema de multiplicadores de Lagrange para funcionais que têm aquela regularidade que é de funcionais de BV, você não consegue de fato aplicar, porque a derivada do funcional ele não tem a regularidade que é necessária, tá certo? Então, basicamente essa é a única alternativa que nós temos. Então, digamos assim, que nós já sabemos, né, a menos que vocês queiram que eu gaste 10 minutos mostrando os detalhes da prova, né, a gente já sabe, então, que se você minimiza o funcional em cima da variedade de Néhari nodal, então você tem um ponto crítico do seu funcional. Tudo bem, pessoal? Enfim.
E aí, agora a gente pode finalmente provar o teorema 1.1, ou seja, mostrar de fato a existência de solução para o problema. Então o que a gente faz? Ora, já que você vai resolver o problema por minimização, como sempre a gente faz o quê? Toma uma sequência minimizante do funcional em cima desse conjunto, tá certo? Cuja energia converja para o ínfimo do funcional aqui dentro, que é possível de se provar que isso daqui é algo positivo. E aí, por propriedades desse funcional em cima, né, do conjunto de Néhari, em particular pela coercividade dele, você sabe que essa sequência é uma sequência limitada em BV, tá certo? E você sabe também que tanto a parte positiva quanto a parte negativa também são sequências limitadas. E aí, com isso, você pode usar as imersões compactas de BV-RAD em LR, que eu provei com o professor Giovanni em 2018, para que a gente consiga um limite em LQ para todo Q entre 1 e 1 estrela, tanto para a função para a sequência UN, quanto para a parte positiva, quanto para a parte negativa, ok? Bom, como esses limites aqui também se dão quase sempre, não é difícil de provar que W1 realmente é igual à parte positiva de U0 e que W2 é a parte negativa de U0, tá certo? Não tem dificuldades para se provar isso. Então, agora o que a gente precisa é fazer o quê? Olhar para esse limite que a gente obteve e tentar trabalhar com ele para encontrar um minimizante do funcional em cima da variedade Néhari nodal. E aí o que a gente faz é o que se costuma fazer. Você pega essa função, que você não sabe se de fato vai ser esse ponto de mínimo, mas você projeta ela na variedade de Néhari nodal usando de um par de números positivos, e você sabe que essa projeção é possível de ser feita, porque ela pode ser feita para qualquer função que muda de sinal, tá certo? E aí, essa projeção que de fato você consegue provar que é o ponto de mínimo. E por quê? Porque usando, aí que tá, é assim, essa conta aqui, pessoal, eu afirmo para vocês que a gente só consegue fazê-la porque a gente está trabalhando no espaço BV. Se alguém fosse tentar repetir tudo isso que eu estou fazendo, trabalhando com funcional, alguém teimoso, fala, poxa caramba, com o P laplaciano você trabalha no W1P, por que a gente não vai trabalhar com um W1 em cima, por que você não vai trabalhar em cima do W1 com um problema com o laplaciano? Se você for tentar fazer isso, aqui que vai dar problema, tá certo? Por quê? Porque a norma dessa função, a norma em BV, ela não é absolutamente contínua com respeito à norma de L1, ela não é que ela é absolutamente contínua, desculpa, ela não é semicontínua inferiormente com respeito à topologia de LQ, que é aquela única que a gente consegue trabalhar, porque haja vista que o BV não é um espaço reflexivo, daquela sequência limitada você não consegue extrair uma subsequência que converge fraco, tá certo? Então, é assim mesmo que é feito, não tem outro jeito de se fazer, pelo menos que eu tenha conhecimento, tá? Então, pessoal, usando a semicontinuidade inferior da cabeça do funcional com respeito à topologia de LQ e usando a imersão compacta, né, o que te dá a convergência forte da parte da não linearidade, você consegue provar essa desigualdade aqui que é o crucial, tá? Porque aqui basicamente é assim, você projetou na variedade de Néhari nodal, então esse funcional ele é maior ou igual do que o mínimo, o ínfimo do funcional na variedade de Néhari nodal, tá certo? Só que aí você usa essa semicontinuidade que eu estou falando para você ganhar essa desigualdade aqui. E aí depois o que você faz basicamente é usar aquelas propriedades do funcional, tá certo? Em cima, em termos das projeções, né? E aí você sabe que a cabeça do funcional, o máximo daquilo lá é obtido quando t e s são iguais a 1, o que vai gerar justamente essa função aqui, tá certo? E com isso você consegue provar. E aí claro que você ainda precisa de algumas condições aí de, digamos, de monotonia da função f, né, tanto da f minúscula quanto da f maiúscula, para que a parte não linear não te atrapalhe aqui nessa desigualdade, tá? E aí, como você tomou uma sequência minimizante, esse limite converge para C. Então, no final das contas, tudo isso daqui é uma igualdade, são igualdades, e, portanto, você encontrou um ponto de mínimo do funcional em cima da variedade de Néhari nodal. E aí, a gente já provou que esse ponto de mínimo, de fato, é solução do problema. Tudo bem, pessoal? Então perceba como é que não foi nada aí de outro mundo, digamos, exceto por aquele lema técnico que realmente foi o que desencadeou a gente conseguir usar essa maquinaria que já era conhecida. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Isso encerra a primeira parte. Na segunda eu prometo que não vou me estender, vou só mostrar as ideias principais para não ficar demorando muito, né? Bom, sim, aí também faltou eu falar o seguinte, né? Faltou, tudo bem, mas você encontrou um mínimo do funcional restrito a BV-RAD. Tudo bem, você pode usar um princípio de criticalidade simétrica
que é adequado para funcionais com essa pouca regularidade, que tem, por exemplo, num trabalho do professor Marques Quacina, aonde você consegue provar que, de fato, aquela desigualdade variacional, se valer para todo V em BV rádio, ela também vale para todo V em BV, e aí está resolvido o problema, tá certo? Eu já havia falado para vocês que a partir daquilo era possível a gente encontrar uma solução no sentido daquilo que eu já havia falado. E mais do que isso, ela vai ter a menor energia entre todas aquelas que mudam de sinal, tudo bem? Muito bem, então vamos olhar agora para existência por aproximação. Então, na verdade, agora a gente vai trabalhar com outro problema, que é aquele problema menos um Laplaciano de U igual a F de U em um domínio limitado mesmo, tá certo? E aí a gente vai usar uma outra abordagem, vou só dar o sketch da prova aqui para vocês. A gente faz o seguinte, olha do lado esquerdo para um problema associado, é o mesmo problema, exceto que no lugar do um Laplaciano você tem o P Laplaciano. Existem vários trabalhos, acredito, que resolvam, que encontrem soluções nodais para esse tipo de problema, mas em particular eu encontrei no trabalho do professor Giovanni com a professora Sara Barilli, né, lá da Itália, onde eles encontram soluções nodais para problemas desse tipo aqui, né, e outros problemas mais gerais de fato. Então o que acontece? Bom, a forma fraca dessa equação é essa daqui, isso daqui provavelmente muitos de vocês já saibam. O funcional energia associado ao problema é esse daqui, também muitos de vocês já devem saber. E a gente consegue uma solução fraca, uma solução nodal desse problema, pura e simplesmente minimizando esse funcional em cima da variedade de Néhari nodal, certo? Só que tem uma coisa, essas soluções que a gente encontra, a gente vai precisar mostrar que elas formam uma família limitada em P, quando o P está entre 1 e um certo P barra fixo, em BV, correto? Só que para a gente fazer isso, por uma razão técnica, a gente precisa somar a esse funcional uma constante, o que não vai alterar nada, porque pontos críticos desse funcional, que nada mais é do que a soma desse com essa constante aqui, pontos críticos desse vão ser pontos críticos desse e vice-versa. Haja vista que os funcionais diferem a menos de uma constante, tá certo? Então, ao invés de por essa razão técnica, ao invés de trabalhar com esse funcional, a gente vai trabalhar com esse daqui, ok? E aí, muito bem, olhando para esse funcional, você pode aplicar você olha para a variedade de Néhari nodal associada a ele, que eu já falei para vocês que pode ser construída, e aí você pode minimizar esse funcional em cima dessa variedade de Néhari nodal, o que vai dar origem a uma solução nodal do problema com o P Laplaciano para P igual a 1, ok? Então, existe uma solução nodal, o P, para esse problema envolvendo o P Laplaciano. Muito bem, o que a gente quer fazer agora? Estudar essa sequência, entre aspas, de funções UP, quando o P vai para 1 e torcer para isso convergir para alguma coisa que a gente consiga provar que é a solução do nosso problema, tá? Muito bem, então, para a gente conseguir primeiramente as cotas, né, que vão nos permitir mostrar que essa sequência é limitada, a gente precisa de um resultado técnico, que é o fato de que a gente consegue provar que essa família de energias indexada em P, ela é uma família não decrescente em P, tá certo? E aqui, pessoal, aparece uma dificuldade, porque os argumentos que a gente usa, eles são inspirados naquele que o professor Sérgio Segura e Alex Molino fazem, entretanto lá eles têm a caracterização do passo da montanha, aqui nós não temos, a gente tem pura e simplesmente que essas funções são mínimos do funcional em cima da variedade de Néhari nodal, ok? Entretanto, a gente conseguiu aí modificar o argumento de maneira a ainda conseguir provar que essa família digamos assim, de energias é uma família limitada, tá certo? Aqui tem um argumento detalhado, não vou colocar porque acho que vou acabar estourando o tempo em muito, tá? Então, no final das contas, pessoal, usando aquela limitação daquelas energias, eu afirmo para vocês que pelas boas condições que a nossa não linearidade F tem, a gente consegue provar que essa família é uma família limitada em BV, tá certo? Uniformemente em P, ok? Ora, como o BV de ômega está imerso compactamente em todo o LR para R entre 1 e o expoente crítico da imersão, que é N por N menos 1, então a gente consegue, a menos de subsequência, construir uma função U zero que seja o limite de UP nesse espaço, né? Claro que também vai ser o limite em quase sempre. E aí é óbvio que o candidato à solução do problema com o Laplaciano é justamente essa função U zero. Então, a partir de agora, tudo que nós vamos fazer é tentar mostrar que essa U zero é uma solução do problema com o Laplaciano, ok? É isso aí que a gente vai tentar fazer. Então vamos nos lembrar do que a gente precisa provar. Primeiro, que existe um campo vetorial Z que está em L infinito, que tem norma menor ou igual do que 1,
que quando você olha para a expressão da equação e você substitui aquele campo vetorial du dividido pelo módulo de du por z, a equação é satisfeita no sentido das distribuições, aquele produto de z com a derivada distribucional de u vai ser igual à variação total de du, tá certo? Como medida de Radon, e também aquela condição de fronteira lá, que vocês devem se lembrar, né? O zero vezes o traço que o traço normal que o z deixa na fronteira, isso daí pertence a... Na verdade, esse traço normal pertence ao sinal de menos o zero. Tudo bem? É isso daí que a gente precisa provar. Então a gente vai uma por uma falando dessas coisas aí, tá? Primeira coisa é construir esse campo vetorial z sobre o qual eu falei, ok? Então o que acontece? Olha, quando você olha para a prova desse teorema, antes de você provar que isso daqui é limitado no BV, o que você prova, antes de você aplicar uma desigualdade de Young e obter isso, é justamente que a integral do módulo do gradiente de UP na potência P, isso daí é limitado uniformemente em P, tá certo? Então isso daí nos permite mostrar que, de fato, a família dos campos vetoriais que estão dentro do divergente aqui do P laplaciano, essa família de campos vetoriais é uma família limitada em LQ, para todo Q, basicamente para todo Q maior do que 1, tá certo? E aí, usando essa constante que dá essa limitação, quando você passa o limite em P, você percebe que você vai ganhar, que essa família de campos vetoriais vai convergir fraco para uma função, para um campo vetorial Z, e você vai conseguir provar que a norma L infinito dele é menor ou igual do que 1, tá certo? Então, em particular, existe um Z, um campo vetorial com norma L infinito menor ou igual do que 1, que é o limite fraco dessa família de campos vetoriais em LR, tá certo? E aí perceba uma coisa, quando você olha aqui para o problema com o P laplaciano, o que você quer? Ora, eu já sei que as UPs, que são soluções, elas convergem para o zero. O que você quer? Do lado esquerdo, passar o limite dessa família em P, quando P vai para 1, e do lado direito, passar também o limite. Do lado direito, você não vai ter problema, porque as Fs têm crescimento adequado, a UP converge forte, né, em U para U0, em LP, naquele LQ, aquele Q que limita a F, tá certo? Então, do lado direito, você não vai ter problema para passar o limite, você vai ter problema do lado esquerdo. E você quer que isso valha no sentido das distribuições. Então, é importante saber se essa distribuição, enxergando isso como uma distribuição, isso converge para aquilo que está do lado esquerdo para isso daqui, como distribuição. E aí é justamente aí que entra essa convergência fraca, porque essa convergência fraca, quando você toma funções testes adequadas, você consegue provar que essa sequência de campos vetoriais, na verdade aqui tá errado, tá bom? Aqui era para estar o divergente disso daqui, tudo bem? O divergente distribucional desse campo converge para isso daqui, ok? E aí, pessoal, no final das contas a gente consegue provar que a equação é satisfeita no sentido das distribuições. O que faltaria para provar? E aí vou encerrar em 2 minutos. O que faltaria para provar? Faltaria para provar que essa igualdade é verdadeira no sentido de medida. Para você provar isso é assim, tem uma desigualdade que é trivial, porque assim, você pode enxergar isso daqui como sendo, essas medidas de Radon como sendo elementos do dual das funções contínuas com suporte compacto, e aí nesse sentido essa igualdade é dada quando essa medida é maior ou igual do que essa e quando essa é maior ou igual do que essa. Para você provar uma das desigualdades, haja vista que norma de Z em L infinito é menor ou igual do que 1, ela sai de graça, que é essa daqui. Para você obter a outra, o que você precisaria fazer? Toma uma função teste adequada na forma fraca da equação com o problema com P laplaciano, você vai obter objetos que vão se parecer com aquilo que você precisa. Quando você passar o limite em P, você vai usar uma semicontinuidade inferior e vai ganhar essa desigualdade que é o que você precisa. Tudo bem, pessoal? Aí aqui está feitas as contas e tal. Vocês me permitam aí pular para não ficar aborrecendo vocês aí com tecnicalidade, tá? Então, a priori, né? Se vocês acreditarem em mim, a gente provou que de fato esse campo vetorial Z, ele satisfaz essa igualdade, o que nos fala que ele faz o papel da derivada de U0 dividido pela variação total da derivada de U0, tá certo? O que falta provar? A condição de fronteira e depois uma coisinha a mais que eu vou falar. Bom, a condição de fronteira, que é essa daqui, que muitas vezes causa alguma polêmica, porque fala, poxa, como que eu enxergo a condição de fronteira aí dentro, né? Pois bem, se a sua U0 for uma função de W1, e esse campo vetorial aqui ele vai estiver bem definido como sendo du dividido pelo módulo de du, isso daqui vai ser satisfeito na fronteira se a U0 se anular, tá certo?
mas é claro que isso aqui é uma condição muito fraca, né? Mas é o que se costuma conseguir, tá certo? E aí, para se provar isso daqui, por outro lado, você toma uma outra função teste na forma fraca lá do problema com o laplaciano, né? Você pega uma função C infinito com suporte compacto e toma como sendo φ menos o zero. Toma como função teste, faz um punhado de conta e aí você obtém que realmente isso daqui é satisfeito, tá? Basicamente, pessoal, isso aqui o que está sendo dito é que, de uma maneira diferente, é que o produto desse traço normal de z na fronteira com o menos o zero, ele é igual ao módulo de menos o zero, tá? Quase sempre na fronteira. Então, pessoal, disso tudo que a gente provou, o que a gente conseguiu foi provar que existe uma função, o zero, um campo vetorial z que tem nome ali infinito menor ou igual do que 1, que satisfaça essas três propriedades que de fato nos diz que ela é uma solução do problema, tá certo? Agora o que faltaria ainda provar é provar que essa solução ela é não trivial, tá certo? E de fato que tanto a parte positiva e a parte negativa dela também são não triviais, tá certo? Isso é possível você fazer por conta da geometria da variedade de Néhari nodal associado ao problema com um laplaciano, tá? Também de certa forma técnica, você consegue, mas a gente consegue provar que de fato tanto a parte positiva quanto a parte negativa dessa função, elas são não triviais, tá? Aí alguém poderia perguntar, poxa, mas você não provou que essa função que você encontrou, ela tem energia mínima entre as soluções nodais. De fato, não provei e não consegui provar, certo? Digamos assim que o efeito colateral desse método, ou digamos assim, a desvantagem desse método com respeito ao primeiro, é que eu não consigo provar que essa função que a gente encontra ela é de fato o mínimo daquele funcional associado ao problema com o laplaciano em cima das funções que trocam de sinal. Não consigo fazer isso, tá? Aí fala, poxa, mas então por que você usa esse método? Por que você usou esse método já que o outro é melhor? Porque é importante a gente saber usar esse método de aproximação, porque existem problemas que você só consegue estudar usando esse método, tá certo? Tem, por exemplo, um trabalho meu, eu já vou aqui para a bibliografia porque eu já vou falar disso que eu ia falar. Então, aqui, pessoal, são alguns trabalhos que são importantes. Esse livro aqui, para quem quiser estudar espaços BV, ele é a Bíblia, digamos assim, tá? Ambrosio Fusco e Pallara. As contribuições são muito do pessoal aí, digamos que os descendentes do Ennio De Giorgio, né? Que estudou esse espaço, teoria geométrica da medida, né? Do ponto de vista, assim, botando uma lupa gigantesca mesmo. É um assunto duro que eu ainda tenho dificuldade para entrar em muitas coisas, então eu estou aprendendo aos poucos a respeito dessa classe de problemas, porque realmente não é simples, tá certo? Esse trabalho aqui com o professor Giovanni, que saiu em 2018, foi aquele no qual a gente estudou o método de Néhari, né, para problemas com Laplaciano. Esse trabalho com o professor Giovanni, também de 2018, foi aquele no qual a gente provou que o BV-RAD está imerso compactamente em LP, coisa que a gente estudou aqui na primeira parte, né? Esse trabalho aqui é um trabalho que saiu esse ano com o professor Giovanni, onde a gente estuda, usando um método de sub-supersolução, um problema envolvendo o operador laplaciano e um termo envolvendo a variação total da medida, tá certo? A variação total de DU. Por exemplo, esse aqui é um exemplo de um problema que você só consegue estudar usando aquele método de aproximação. Você não vai conseguir estudar esse problema olhando para um funcional energia associado, porque o problema é não variacional, tá certo? Então, esse daqui é um exemplo de problema onde você precisa lançar mão desse problema por aproximação, tá? E esse daqui, pessoal, é um trabalho que já está aprovado, mas ainda não saiu, deve sair aí, acredito que ano que vem, com o professor Giovanni, que basicamente todo esse trabalho tudo isso que eu expus para você está dentro desse trabalho aqui, tá certo? Se alguém tiver interesse, eu posso mandar o PDF dele, tá? Esse aqui é o trabalho do professor Sérgio Segura e do Alex Molino, que nos inspirou na segunda parte. E basicamente é o que eu tinha para falar, tá certo, pessoal? Muito obrigado e fico à disposição aí. Bom, quero agradecer então ao professor Marcos. Muito interessante a palestra. É uma linha de investigação bastante dura, pelo que a gente percebeu. Eu fiquei impressionado com a quantidade de métodos e técnicas que vocês precisaram utilizar para atacar o problema. Quer dizer, cada um desses métodos separadamente já é algo que dá trabalho, porque você precisa ter um background, né, para conseguir entender como é que funciona a coisa. E, bom, tenho familiaridade com algumas das técnicas que foram utilizadas e sei que por si só elas são complicadas, então parabéns, assim, um trabalho muito técnico,
com um resultado bem legal também. Tá? Bom, eu tenho algumas perguntas, mas primeiro eu vou abrir o espaço para aqueles que quiserem fazer alguma pergunta ou algum comentário para o Marcos, tá? Pode ficar à vontade. Oi, João, bom dia. Bom dia, Gelson. Pode ficar à vontade, Eu Gelson. gostaria de fazer algumas perguntas. Pode ser? Bem, em primeiro lugar, gostaria de parabenizar o professor Marcos, né, pela palestra, excelente, bastante motivadora, né, bem interessante o tópico, o assunto, e também parabenizar a comissão organizadora, aí, o João e os outros colegas. Bem, Marcos, é o seguinte, eu estudei um pouquinho desse operador, motivado por aquele seminário que eu fiz com você lá em Brasília, na UNB. Perfeito. Tá certo? Eu achei bem interessante o operador, estudei um pouquinho dele. Aí eu fiquei com algumas dúvidas. Primeiro, naquele teu trabalho com o professor Giovanni, vocês usam um princípio de comparação, né? Inspirado no trabalho do professor Latorre, né? Exatamente. E nesse princípio de comparação, basicamente para o operador, é menos divergente de DO2, norma do DO2 mais a norma de DO2, né? Você sabe me dizer se existe o princípio de comparação sem esse termo mais a norma de DO2, só com um laplaciano? Então, Gelson, bom, primeiramente aí bom te ver, né? Fazia um tempo que eu não te via, prazer aí poder vê-lo novamente. Olha, Gelson, eu não tenho conhecimento e, na verdade, tenho poucas esperanças que existam, sabe? Porque, em geral, quando você tem princípio de comparação, isso aí tem relação com unicidade, né? De soluções, esse tipo de coisa. E o problema é que quando você trabalha com um problema envolvendo o operador laplaciano, e de maneira geral você não tem unicidade de solução. Porque se você pegar qualquer função g crescente, dá reta na reta mesmo. Imagina que você tem uma função u, tá certo? Que é uma função de BV. E quando você pega qualquer função g crescente, quando você olha para a função g composta com u, basicamente derivada de du dividido pela variação total de du vai ser a mesma. Porque você vai sair um termo no numerador e no denominador que vai cancelar. Então, não tem muita esperança de se conseguir unicidade de solução. Talvez seja por isso que quando você coloca aquele termo envolvendo a variação total da medida, você passa a ter princípio de comparação. Eu acredito que é isso. E acredito que seria natural que já se tivesse na literatura, né? Já vista que já faz tempo que o pessoal está estudando, né? Então, eu acredito que não é possível, mas eu não tenho certeza também. Tá certo. Uma outra pergunta, Marcos, é o seguinte: pode ser aplicado o método de aproximação para problemas no RN? Porque eu percebi que quando você aplicou lá, né, teve a medida do ali. Perfeito. Essa pergunta é excelente, excelente. Olha, é assim, eu tenho conhecimento de que o professor Claudianor, com aquela mente privilegiada que ele tem, ele está conseguindo fazer esse tipo de argumento. Eu confesso que eu ainda não me inteirei o suficiente para poder falar para vocês. O que eu sei no momento é que existe realmente uma dificuldade e se for fazer, tem que fazer de outro jeito, porque daquele jeito que a gente está acostumado a fazer, aparece a medida de ômega e aí a coisa não funciona. Mas é possível que em breve saia algum resultado do professor Claudianor nesse sentido. Certo. E a última pergunta, só para não me alongar muito aí, é o seguinte: imagina que a gente esteja estudando o problema, menos laplaciano de U, mais V de XU igual a uma F de U, né? Certo. Vocês fizeram aí com o Giovanni, com a V identicamente 1, aí trocando a U pela U sobre a norma de U, né? Isso. Com o potencial V não constante, Sim, tem algum resultado? Temos vários, inclusive. Olha, tem um, o primeiro que saiu foi um meu com o professor Giovanni, em 2018, no JMA, que a gente provou a existência de solução, né, para um problema envolvendo o BV, onde o potencial, você tinha também um funcional K aqui do lado direito, onde esses funcionais V e K poderiam se anular no infinito, né? Tinha uma relação de compatibilidade entre eles. Então a gente conseguiu provar. Depois, em 2017, saiu um trabalho que foi feito depois, mas acabou saindo um pouco antes, com o professor Claudianor, no Calculus of Variations, que a gente prova a existência e concentração de solução para um problema. É basicamente aquele trabalho de concentração do Rabinovitz, existência do Rabinovitz e a concentração do Wang. A gente fez uma versão disso para um laplaciano
e saiu em 2017. E depois a gente fez ainda alguns trabalhos, eu, o professor Claudio Honor e o Giovanni, né? Saiu até no Bulletin of Brazilian Mathematical Society recentemente, onde a gente faz também um resultado desse tipo quando você tem um potencial um pouco diferente. Mas é possível de se fazer, sim. Tá certo. Obrigado, viu, Márcio? Valeu, Mais uma Gelson. vez, Obrigado parabéns pelas palavras pela aí. excelente. Valeu, obrigadão, viu? Obrigado, Gelson. Mais alguém gostaria de fazer perguntas ou comentários? Queria só agradecer aqui, viu, João, a professora Rubia aqui, Júlio Roberto, pelas palavras aí. Obrigadão. Tá certo. Bom, então eu vou perguntar, tá? Marcos, é mais assim, uma dúvida de quem não está familiarizado com esse tipo de problema. Quando vocês dão aquela noção de solução para o problema que aparece lá no Teorema 1.1, né, quer dizer, eu compreendi que ela já existia antes de vocês estudarem o problema, onde necessita da existência daquele campo vetorial Z. Isso. Se de alguma forma vocês conseguem regularizar esse campo vetorial, é possível retomar aquela solução usual, aquela noção de solução fraca usual? Então, é uma boa pergunta. Ou seja, isso daí passaria por você provar que a função U que está em BV que você encontra, de fato, ela está em W1, né? Ou seja, você mostrar que a parte singular da derivada distribucional dela é trivial, né? É nula. E, olha, eu não tenho conhecimento de trabalhos envolvendo um laplaciano onde isso daí seja feito. E por uma razão muito simples, porque quando você olha para problemas envolvendo um laplaciano, mesmo os problemas mais simples que você puder imaginar, como, por exemplo, problema de alto valor, esse tipo de coisa, você já obtém, como por exemplo, as primeiras autofunções do operador 1 laplaciano são funções características de conjunto de Tiger do domínio, ou seja, de subconjuntos do domínio. Vamos pensar que tem uma certa relação geométrica aí muito importante dentro da geometria, né? Então, naturalmente, essas funções elas têm descontinuidade de primeira espécie, porque por serem funções características de um subconjunto próprio do ômega, elas vão ter aí uma descontinuidade de primeira espécie, o que vai fazer com que quando você olhe haja vista que as funções características desses conjuntos são autofunções, então quando você olhar para a derivada distribucional dessas autofunções, isso vai dar a medida nula em cima tanto do ômega quanto do tanto do conjunto quanto do complementar, e aí a parte não trivial dessa medida vai estar concentrada na fronteira, que é um conjunto de medida de Lebesgue nula, né? Então essa medida não pode ser gerada por qualquer função de L1. Então por esse motivo eu acho que não é coincidência que não se tenha, é porque de fato é algo que de maneira geral não é possível de ser obtido, sabe? Embora eu nunca tenha visto de maneira cabal alguém que provou, olha, todas as funções desse tipo de problema elas estão em BV e não estão em W1. Nunca vi resultado desse tipo. Entendi. Mas eu acho que é por aí. Quer dizer, não é de se esperar uma teoria de regularidade aí para esses espaços. Eu acho né? pouco provável que se consiga fazer, eu acho. Certo. Mais uma outra dúvida que eu tinha era com relação a esses subconjuntos da variedade Néhari, né? O Ni mais e menos. Bom, essa minha pergunta não é nem tanto referente ao espaço BV, quando você considera a variedade Néhari no espaço BV. Faz tempo que eu não mexo com esse tipo de argumento, nesses espaços, nesses subconjuntos da variedade Néhari, mas chegaste a comentar que, devido à geometria desses conjuntos, vocês conseguem provar que a solução zero é não trivial, né? Isso. E seria, inclusive, uma pergunta que eu faria, e aí tu mencionou isso, eu achei interessante, mas, em geral, tem alguns casos em que, quando você está trabalhando, inclusive, esse tipo de approach aí aparece naquele livro do Weiss, do Zulkin, né? Quando você está trabalhando e coloca apenas continuidade na não linearidade, você não é de se esperar que a variedade Néhari ela tenha uma estrutura diferenciável, tá bom? Mas ainda assim você consegue mostrar que ela é homeomorfa, ou a esfera, ou um subconjunto da esfera, que sim tem uma estrutura diferenciável, e você acaba trabalhando ali. A minha pergunta tem alguma informação acerca desses subconjuntos da variedade Néhari? Quer dizer, imagina, bom, eu quero mostrar a existência de solução nodal utilizando esse tipo de argumento, só que eu não tenho nenhuma informação de que esses conjuntos são variedades diferenciáveis.
Tem alguma informação? Quer dizer, eles são homeomorfos a algum subconjunto da esfera, alguma coisa desse tipo? Isso daí é uma dúvida que eu tenho. Entendi. Bom, de fato, onde eu falei variedade de Nérar e nodal, que substitua-se por conjunto de Nérar e nodal, porque realmente, ainda quando você está no Laplaciano, a gente não tem estrutura diferenciável, quando você está com um Laplaciano, menos ainda. Né? Então, obviamente, é um conjunto que não tem estrutura de variedade diferenciável. Agora, se você me pergunta, por exemplo, se esses conjuntos eles são homeomorfos à esfera unitária, subconjuntos, né? Subconjuntos da esfera, né? Eu não sei, eu sinceramente não sei, o João. Eu me lembro, né, que eu conheço esse trabalho do ET que você está falando, que lá ele contorna o fato de você ter uma não linearidade que é apenas contínua, né? E aí, ao invés de ele usar o argumento usual, ele usa esse argumento que você está falando, né, que dá um homeomorfismo, né? Agora, eu não me lembro, eu acho que naquele trabalho, acho que ele não chega a fazer esse homeomorfismo quando você tem, por exemplo, um subconjunto nodal, né? Não, ele não faz, né? Não faz, isso. não faz. Eu confesso que eu não sei, viu, João? Mas assim, eu acredito que sim, que é possível mostrar um homeomorfismo. É assim, se pro Laplaciano você conseguir fazer, eu acredito que aqui também dá para fazer. Porque no final das contas, só que tem uma coisa. Não, eu acredito, é possível que não dê. E por um motivo muito simples. O motivo principal é o seguinte. Quando você olha para o BV, você tem muito problema pelo fato de que quando você faz... Não, se bem que com a variedade Nérar deve funcionar. Desculpa. É assim, João. Eu acho que se funcionar para o Laplaciano, é possível que funcione também para um Laplaciano. Eu acredito que sim. Eu acredito que dê um homeomorfismo, sabe? Essas projeções aí devem... É possível que sim. Bom, tá certo. Mais uma vez, então, queria agradecer, Marcos, por ter aceitado fazer a palestra. Muito obrigado pela excelente palestra. E depois peço que, por favor, me envie a gravação. Deixa comigo. A gente vai postar na nossa página no YouTube. E aí, se tivermos a permissão, a gente coloca no Facebook também da faculdade. Da minha parte, você pode pôr onde quiser. Valeu, legal. João. Obrigadão aí pela oportunidade e pelas palavras. Tá certo. Um abraço a todos e obrigado. Até sexta-feira que vem. Eu queria só aproveitar o espaço para falar quem vai ser o nosso próximo palestrante na sexta-feira da semana que vem. Eu vou compartilhar aqui a tela rapidamente, tá? Perfeito, eu vou parar a minha aqui. Tá bom. Beleza. Bom, o próximo palestrante já está confirmado, sexta-feira que vem às 10 da manhã. O professor Marcos, inclusive, mencionou ele aqui, é o professor Olímpio Hiroshi Miyagaki, né? Teremos a honra de ouvi-lo na sexta-feira, está aqui o título da palestra, tá? Então, sexta-feira, dia 20, às 10, a gente já tem um encontro marcado novamente, tá bom? Espero ver todos aqui. Então, um abraço, obrigado mais uma vez. Até mais. Valeu, obrigadão, viu? Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.